Sargento Paulo Cunha, muito obrigada por este momento de conversa. Faz praticamente quase 2 meses que tivemos a nossa primeira conversa, quando tudo isto aconteceu e começamos a viver este pesadelo. Quase 2 meses depois, estamos a entrar nesta segunda fase de desconfinamento. De lá para cá, como é que a cidade se ajustou e viveu esta fase? Bom, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de voltar a estar convosco. De facto, o nosso Conselho reagiu bem ao primeiro momento em que as autoridades de saúde recomendavam o chamado confinamento, ou seja, que as pessoas se resguardassem, que limitassem a sua presença no espaço público àquilo que fosse estritamente necessário. E os famalichenses foram, repito, exemplares. Tenho um enorme orgulho, enquanto autarca deste Conselho, de poder dizer que Famalicão foi, de facto, exemplar a esse nível, como está a ser neste momento, em que pedimos às pessoas que voltem a sair das suas casas, rodeadas de muitas cautelas, não só ao nível do uso da máscara, da etiqueta respiratória, mas também do afastamento social. Mas, de facto, nós temos notado no dia-a-dia, nas escolas, nas creches, nas instituições sociais, no comércio, na restauração, nos serviços, na indústria, temos notado um certo regresso à normalidade, que é muito bem-vindo, porque, apesar de ainda estarmos num contexto de saúde pública que inspira muitas cautelas, é preciso que saibamos manter essas cautelas, mas voltar a uma vida ativa, voltar ao trabalho, voltar ao emprego, voltar à dimensão empresarial, voltar às compras, voltar ao dia-a-dia. E isso está a acontecer no nosso Conselho. Eu fico muito satisfeito por perceber que as pessoas estão a interiorizar muito bem estas recomendações e estão a segui-las com exemplaridade. Estávamos há bocadinho a falar o facto de irmos, e essa é um bocadinho essa expressão, do 8 ao 80, porque isto tudo acontece muito rápido. Tivemos a parte do confinamento, depois passamos à parte do desconfinamento e todos nós nos tivemos que adaptar a uma fase e a outra, muito rápido. E também tivemos que saber conviver com muita divergência nesta área. Ouvíamos dizer que as máscaras não eram recomendáveis, depois começámos a ouvir dizer que as máscaras são recomendáveis, ouvimos muitas teorias explicativas acerca do vírus, muitas formas de o combater, se as superfícies físicas são ou não elementos que possam alojar o vírus. Ou seja, no contexto de muita dúvida, de muito poucas certezas, mesmo assim os cidadãos estão a conseguir ser exemplares. Isto não reforça, digamos que, a virtude ou reforça o êxito da ação destas mesmas pessoas, porque seria muito mais fácil se nós tivéssemos coordenadas explícitas. Mas eu compreendo que elas não existam, porque nesta área, como é muito que acontece na medicina, é muito menos o que nós sabemos do que aquilo que falta saber. É quase como o oceano, olhamos para o oceano e vemos quilómetros de oceano, mas ele tem milhares de quilómetros, portanto há muito mais oceano do que aquele que a nossa vista alcança. Na medicina não é diferente. E, portanto, de facto, eu compreendo a comunidade médica, a comunidade científica nesta área, que tenta dar teorias explicativas, que tenta confortar-nos, mas que, de facto, não há ainda certezas que nos permitam, em cima delas, construir ideias e decisões. E isso também faz que haja muitos avanços e recuos em muitas áreas, as praias, o regresso dos ginásios, a própria restauração, são alguns de muitos exemplos, onde ao longo de semanas, mas às vezes de dias e até de horas, as coisas podem evoluir, o que faz com que nós tenhamos que ter sempre a cautela máxima, o resguardo, mas dar um passo, mas sair de casa. A chamada gestão do medo, que é isso que temos que fazer. A gestão do medo, no fundo, é um bocadinho isso, é gerir os medos, continuar com receio, continuar com cuidado, com cautela, fazer em segurança, mas fazer, porque a solução mais fácil seria continuarmos confinados. Seria não irmos à rua, não contactarmos os nossos pais e os nossos avós, não falarmos com os vizinhos, não voltarmos a trabalhar, só que isto teria consequências sociais e económicas absolutamente desastrosas. Nós não temos, digamos que, condições do ponto de vista daquilo que é o nosso armazenamento, entre aspas, financeiro de bens, que nos permita estar 6 meses em casa. Portanto, isto não existe, nem em contexto de guerra. Isso foi possível e vivemos duas a nível mundial, embora nenhuma tenha afetado muito Portugal,
mas é um facto que nós temos que desconfinar, temos que voltar à rua, temos que, com muita cautela, com muito cuidado, é sempre bom sublinhá-lo. Se há a expressão que nunca a usamos de forma exagerada, é esta: o apelo ao cuidado é sempre bem-vindo em tudo o que fazemos. E mesmo sendo esta uma fase curta, entre aspas, já teve um impacto económico que teve e que temos visto com empresas em situação de layoff e algumas famílias em situações complicadas. Como o Edil Famalicense, responsável pela nossa cidade, que tipo de ajudas é que chegaram, que tipo de pedidos foram chegando aqui à Câmara Municipal? Os mais diversos tipos de pedidos, desde ao nível escolar. Temos situações, nomeadamente no ensino pós-secundário, nomeadamente no ensino superior, de jovens cujo grau de dificuldade aumentou por força desta circunstância, porque a sua retaguarda familiar perdeu uma parte do rendimento que oferia até então, até pessoas que perderam o emprego ou que estão em regime de layoff e que deixaram de ter condições para pagar as suas rendas e as suas prestações bancárias, incluindo pessoas que precisam de apoio alimentar. Há uma panóplia muito grande, muito diversa de pedidos. Nós, quando no dia 31 de março apresentámos um conjunto de iniciativas cujo objetivo era apontar baterias no sentido da proteção da saúde pública, da proteção social das pessoas, das famílias e da dinâmica económica, estávamos perfeitamente conscientes, porque conhecemos muito bem o território, do que aí vinha, ou pelo menos do que aí podia vir. E a nós compete-nos antecipar soluções antes que os problemas existam. Eu tenho por hábito dizer que muita da pobreza é impossível combatê-la, porque ela não tendo sido prevenida atempadamente, nós já depois não conseguimos combatê-la. O clássico da pessoa que está a dormir na rua, sem abrigo, ao fim do mês, 2 ou 3, é quase impossível tirá-lo da rua e alojá-lo numa instituição ou numa casa, porque há ali um contexto de habituação, há um contexto de resignação, há um contexto de ruptura com a sociedade, que depois já não se quebra com soluções financeiras, porque cristalizou aquela solução, a pessoa convenceu-se que é assim e que ninguém a vai ajudar e, portanto, a pessoa desacredita na própria sociedade. E o que eu digo de um sem-abrigo, digo de uma pessoa que está num contexto de habitação social ou outra. O nosso combate diário tem que ser para evitar que isto aconteça. Nós temos que intervir a montante, percepcionando o que está para acontecer. Nós não temos dom de adivinhação, mas quando no final de fevereiro percebemos o que estava a acontecer na China, o que estava a acontecer em Itália, o que começou por acontecer em alguns concelhos aqui vizinhos, que ia chegar a Famalicão. E que chegando a Famalicão não só tínhamos problemas no hospital, como íamos ter problemas também sociais e económicos. Foi por isso que durante o mês de março construímos um conjunto de soluções que são de uma grande eficácia, mas que estão muito abertas a melhorias, e já há melhorias que estão a ser introduzidas. E, portanto, nós temos centrado muito na resposta a esta enorme diversidade de pedidos de ajuda que têm chegado à Câmara Municipal. Em relação a essas questões e quando falamos da primeira vez e iam ser precisamente apresentadas essas medidas, o que é certo é que depois dessa altura também muitas empresas, tomando consciência do que aí vinha, também elas tiveram a necessidade de se reinventar e hoje temos em Famalicão um número considerável de empresas que se adaptaram a esta questão e estão a trabalhar precisamente para ajudar no combate a esta pandemia. Isso também é de certa forma motivo de orgulho para nós, de facto temos empresários que saibam dar a volta. Empresários e trabalhadores que se adaptam Exatamente. Com muita facilidade, porque nós temos vários clusters, vários setores económicos aqui no Concelho, mas há um que está a florescer nas últimas semanas, que é o setor dos equipamentos de proteção individual, nomeadamente das máscaras. Nós temos empresas já a produzir milhões de máscaras por mês, milhões de máscaras por semana. Há casos desses em Famalicão. Já estamos a exportar mais do que, porventura, outros concelhos juntos no país. E, portanto, o que eu tenho assistido enquanto autarca, e tenho percepcionado isto das ações que temos tido com os empresários e com o universo empresarial, é que as empresas, empresários e trabalhadores, rapidamente se estão a adaptar a novas circunstâncias e a percepcionar aqui um contexto de oportunidade. Porque eu não estou em crer que o chamado core business, que aquilo que é o produto principal daquela empresa, vá ser eternamente a máscara, Exato. Ou a viseira, ou a luva. Porventura, nos casos até é o caso da Raclá, que já o era antes, Sim, não vai ser a partir de agora. Claro. Mas aqueles que não tinham antes essa ação, essa iniciativa a título principal, provavelmente não o vão ter. Mas durante estes meses, onde há algum descontinuar daquilo que é a atividade normal das empresas, há que aproveitar a oportunidade para entrar nesse segmento. E quem sabe, no futuro elas voltem àquilo que é o segmento principal, mas acessoriamente continuam a produzir máscaras
ou continua a produzir luvas, ou continua a produzir botas, ou continua a produzir viseiras. E, portanto, as empresas em Famalicão, empresários e trabalhadores, conseguem com muita facilidade adaptar-se a estas novas realidades. E falo os trabalhadores porque o que estamos a sentir aqui do ponto de vista da resposta é fruto de muita formação ativa deste trabalho ao longo de muitos anos. Nós nunca podemos esquecer que as principais razões que levaram à vinda para Famalicão de importantes investimentos empresariais, como é o caso da Leica, como é o caso da Continental, como é o caso da Coindu, é a qualificação dos nossos recursos humanos. Porque poder-me dizer, os recursos humanos em Portugal têm um custo mais baixo do que têm na Alemanha. Pois, mas então têm em Famalicão como têm noutro concelho qualquer do país. Porquê Famalicão e porquê não Santo Tirso, ou porquê não Barcelos, ou porquê não Braga, ou porquê não Guimarães? Porque, de facto, em Famalicão, ao longo dos anos, tem-se feito uma aposta de todas as empresas, escolas, município, uma aposta muito grande na formação. E estas empresas sabem que não só têm a resposta hoje para as necessidades que hoje têm, como ao longo do futuro, sempre que há oscilações no mercado, neste território se conseguem as alterações que são necessárias para que essa mesma mão de obra consiga adaptar-se às novas realidades. E isto é um elemento decisivo para que um empresário perceba que em Famalicão, em alturas boas ou menos boas, há melhores condições do que existem noutros territórios. Falando um pouquinho a nível social, esta fase também foi um desafio, não só para a equipa da Ação Social da Câmara Municipal, mas todas as associações que temos no nosso Conselho que rapidamente ajudaram e vieram para o terreno, ajudar quem mais precisa. Também motivo de orgulho da nossa cidade por termos essas associações a trabalhar aqui. Sim, claro, associações com história, com percurso, onde muitas delas já viveram vários momentos difíceis, porventura nenhum comparável com este. Associações e grupos informais e cidadãos, é bom dizer. As redes sociais hoje proporcionam que fenómenos como alguém está disponível e cria um grupo numa rede social e esse grupo começa a organizar-se, entre aspas, porque a organização é sempre informal, é sempre incipiente, mas com uma enorme capacidade de resposta. As associações, nomeadamente as IPSS e outras estruturas, estão a ter uma capacidade de resposta que é condizente com aquilo que são os seus pergaminhos, porque são associações muito bem enraizadas, que ao longo dos anos, eu tenho por hábito dizer que os apoios sociais, a única coisa que acontece nos apoios sociais em Famalicão é a alteração a nível do grau, porque eles nunca são descontinuados, ou nunca deixamos de fazer alguma coisa, fazemos em menos quantidade do que fazíamos na altura onde a crise era porventura mais aguda, e isso também acontece com as associações. Alguns pensam que quando quase não há desemprego, já não fazia sentido haver dar as mãos, ou uma humanidade, ou uma ReFood, ou algo do género. Não, faz sempre sentido, porque embora as necessidades sejam em menor número, continuam a existir. E até que haja uma pessoa em Famalicão que precisa de apoio, toda esta equipa deve manter-se para que essa pessoa tenha esse apoio. Agora, quando passamos de 1 para 10 mil, aí o que tem que acontecer é que o apoio aumenta de grau, mas a estrutura está lá com esta capacidade, com este histórico. E, de facto, nós temos instituições sociais, eu citei 3, podia ter citado 30, que têm uma resposta muito importante nos séniores, na deficiência, na infância, na juventude, sempre com uma atenção muito grande àquilo que são as necessidades do Conselho. Entramos numa segunda fase de desconfinamento. Primeiro abriram alguns pequenos espaços, esta semana as escolas, as creches e restaurantes. Como é que está a ver esta fase e esta adaptação? Estou a ver com satisfação. Eu ontem tive a ocasião de frequentar as 3 escolas secundárias que em Famalicão reabriram e nos 3 estabelecimentos pude perceber o enorme êxito que o processo está a ter, muito por causa de um grande sentido de responsabilidade dos jovens, das suas famílias, dos professores, assistentes operacionais, direções de agrupamento, toda a comunidade uniu esforços para que o processo fosse bem sucedido. Há momentos das nossas vidas onde o coletivo conta muito, e este é claramente um deles. E isso sente-se muito nas escolas, como se está a sentir nas creches, porque de facto há uma grande entreajuda entre os vários atores, e quando assim é, o resultado está à vista. Quando vemos as associações de pais, como temos em Famalicão, a FECAPAF e todas as associações que integram esta Federação Conselhia, a perceber muito bem o que é que faz falta, muito concentrados no terreno, na ação, na construção de resposta, sem perda de força reivindicativa, mas muito pragmáticos,
muito a perceber aquilo que é preciso fazer, exigindo, reclamando, mas também ajudando, contribuindo, trazendo para cima da mesa resultados além das queixas e das reivindicações. E isso depois tem resultados como o que estamos a ver. A parte da restauração ainda é uma incógnita, porque eu já frequentei um restaurante desde a sua abertura, fiquei agradado com a afluência, mas acho que ainda é cedo para fazermos um balanço, porque eu acredito que este setor, assim como o comércio de proximidade, já está aberto há sensivelmente 2 semanas, há pouco mais de 2 semanas, este setor vai precisar de mais de algum tempo para percebermos o quanto sustentável é esta retoma. Porque pode acontecer os chamados epifenómenos, que é os primeiros dias, as pessoas regressarem em massa ao cabeleireiro, ao barbeiro, à compra dos sapatos, da t-shirt, ao restaurante para almoçar ou jantar, mas na semana seguinte o medo, tal medo, tome de novo conta dessas pessoas e as pessoas já não vão com a frequência que iam no passado. Vai ser muito importante, deixamos passar alguns dias, algumas semanas, para perceber o quanto é sólida esta retoma. Esta medida que acabou por tomar em relação aos restaurantes, o facto da isenção das taxas de uso esplanadas, que também é de certa forma importante, e dar um pouquinho mais de alento a quem esteja a trabalhar nestes dias nessas áreas. Não é só a isenção das taxas, é mais do que isso, porque a isenção das taxas é importante do ponto de vista financeiro, mas havia sempre problemas burocráticos do procedimento, porque o proprietário tinha que apresentar um requerimento à Câmara Municipal, pedir uma licença, fazer uma informação, apresentar uma planta, preencher o papel, trazer o balcão único, esperar pela sessão da Câmara Municipal, por muito rápida que seja, é sempre um tempo. Ele não precisa fazer isso neste momento. Neste momento, ele percebe que faz sentido ir a esplanada, ele coloca a esplanada. A Câmara Municipal tem a obrigação de, através dos seus serviços, em todo o território do Concelho, percepcionar o que é que está bem e o que é que está mal. É óbvio que nós não podemos permitir que um café coloque a sua esplanada na frente da porta do outro café, ou algo do género. Claro. E só nesses casos extremos é que nós vamos tomar atitudes para disciplinar, para moderar, sempre com muita pedagogia, sempre com o propósito de, com isso, ajudar ao bom funcionamento destes estabelecimentos. Mas dando-nos espaço, porque eles perderam espaço interior, porque estas normas restritivas, porque não é só a questão dos 50% de capacidade, é que somarmos a limitação dos 50% da capacidade às normas de afastamento, muitos têm 10% da capacidade, 15% da capacidade, ou até menos do que isso, porque são espaços muito pequenos. A possibilidade de, além portas, poderem, respeitando a mobilidade no passeio, porventura na praça em frente, colocar umas mesas, umas cadeiras, isso vai dar elasticidade à restauração, permitindo aumentar um pouco a sua capacidade. Presidente, falando um bocadinho, estamos a falar obviamente de tudo aquilo que correu bem, em algum deste processo, mesmo na implementação das medidas que a Câmara Municipal tomou para ajudar os que mais precisam, alguma coisa falhou, alguma coisa podia ter sido feita de outra forma, agora que vê a com muita frontalidade, o processo dos lares foi uma mancha em todo este percurso. E eu, no início de março, tornei público uma convicção que tinha, repito, não tenho nenhum dom de premonição, mas percebia-se que a população dos lares é uma população muito exposta, com um risco maior do que a população em geral. E quando nessa altura afirmei a vontade de fazer os testes nos lares, houvesse meios técnicos e os meios financeiros não seriam um problema. E quando percebemos, e agora compreendo, que a Delegação de Saúde, que o ACES de Famalicão não tinham condições, porque não havia testes no país, isso foi notório, porque eu a partir daí fiquei a perceber que de facto aquela população estava um bocadinho desprotegida, porque apesar das visitas serem proibidas, a impossibilidade de muitas instituições fazer um chamado efeito espelho, que era pôr em quarentena metade das pessoas de apoio e a outra metade estar 24 horas por dia a prestar apoio a estas pessoas, porque as pessoas têm as suas famílias, precisam da sua retaguarda e também não podem ficar 24 horas por dia nas instituições. E eu percebi que a partir daí nós estávamos a correr um risco. Eu acho que percebi em Famalicão e o país percebeu, mais tarde, mas percebeu. Eu acho que é um aspecto que, se algum dia algo do género voltar a acontecer, tem que ser mudado. E temos que canalizar energia para este setor. Eu acho que o que devia ter acontecido não aconteceu, e se voltar a algo do género a suceder tem que se mudar, é verificar qual é a população de risco e proteger ao máximo essa população de risco. E o caso dos lares foi um caso paradigmático que merecia uma intervenção diferente desde o início.
Presidente, aqui a nível nacional e muito se falou na questão da diferenciação do Norte e do Sul, quando falaram nas questões dos ventiladores, que foi o que esteve na ordem do dia. Como autarca, também sentiu isso, aliás, deu a sua opinião e, efetivamente, nos dias de hoje notou-se essa diferença do Norte para o Sul, quando nós, supostamente no Norte, tínhamos mais casos de infectados. As crises evidenciam os problemas. Se há problemas, muitas vezes, de facto, não vivemos numa crise, eles ficam camuflados, ficam meio escondidos. A abundância esconde quase tudo. A escassez põe à luz do dia a realidade. Eu costumo dizer que é quase como um rio perder o seu leito, nós aí começamos a ver as coisas, o lixo a aparecer. Quando no rio tem muita água e a corrente está forte, nem percebemos o lixo que está no meio daquele leito. Aqui é um pouco do género. E o país, ao longo dos anos, tem intensificado uma tendência preocupante de desigualdade ao nível do território. Não é um problema deste governo, vamos ser rigorosos e justos, não é um problema do governo do Primeiro-Ministro António Costa. É um problema dos vários governos e, às vezes, nem é um problema dos ministros nem dos primeiros ministros. É, às vezes, mais um problema dos diretores-gerais, das secretarias, das empresas públicas, do que propriamente quem é eleito, porque eu acredito nas boas intenções dos governantes, muitos são do Norte, ministros, secretários de Estado. A questão, há pouco dizia, é cultural, porque ao longo dos anos vai-se, digamos que sedimentando nesta convicção de que o país não deve ter um tratamento igualitário, de uma vertigem para a capital e para aquilo que rodeia a capital, e isso é muito mau para o país, porque cria desigualdades, e nós somos todos cidadãos deste país, e cada vez mais assevera o que tenho dito acerca da necessidade da regionalização. E esta crise que estamos a ver evidenciou isso. Se nós tivéssemos regiões administrativas, nós conseguiríamos ter políticas muito direcionadas para cada uma das regiões do território. Porque o que aconteceu em Portugal nesta crise foi que hoje a diferença não é tão grande. Mas há algum tempo, nós sabíamos que cerca de 60% ou mais de 60% dos infectados estavam no Norte. Portanto, não é possível nós tomarmos medidas para o país todo, quando a maioria dos infectados estão no Norte. O Norte precisava de ter uma medida de discriminação positiva, que atendesse especificamente às suas circunstâncias, às suas necessidades, o que, porventura, até ajudaria a que as medidas não fossem tão radicais para o Sul, porque eu admito que se há uma região como o Alentejo, que quase passou ao lado desta pandemia, essa região, porventura, não tem que confinar tanto como tem que confinar o Norte. Se calhar a Grande Lisboa, no início, não tinha que confinar tanto como tinha que confinar o Grande Porto. E porquê é que confinou, se calhar, de mais num lado ou de menos no outro? Porque a ideia é ter um critério nacional. E nós, muito na vida, precisamos de critérios regionais que sejam compatíveis com os nacionais, mas que não tenham que normalizar nos critérios nacionais. E, portanto, a falta de regiões acho que ficou mais do que evidente. Tanto assim que o Governo teve a necessidade de nomear um representante para cada região. Se era preciso ter uma evidência da necessidade, a nomeação deste coordenador político, que cada uma das 5 regiões de Portugal continental tem desde, salvo erro, desde a segunda renovação do estado de emergência, não há dúvidas de que as regiões fazem falta a este país. Por último, falando um bocadinho no papel do nosso Centro Hospitalar de Médio Ave, que felizmente teve sempre a situação controlada e que em todo momento teve uma postura de informação e os próprios famalicenses. Acho que estamos todos de parabéns nesta área da saúde também, que lhe parece? Os profissionais de saúde foram inexcedíveis no esforço, suplantaram-se. Todos nós sabemos e conhecemos as dificuldades porque este setor passa e passou ao nível da escassez de recursos, por muitas razões, não quero estar aqui a individualizar, mas se estes profissionais, antes desta crise, já tinham que superar para fazer face a essas dificuldades, bom, é de imaginar, e eu por acaso percorri aqueles corredores algumas vezes durante este processo, é de imaginar que em cada hora, em cada momento, em cada profissional, fosse ele médico, enfermeiro, assistente na área do diagnóstico, assistente operacional, qualquer uma das áreas ligadas à saúde,
que foram de uma competência, de um sentido de responsabilidade, que tendo sido posto à prova, muitos auguravam correr-se mal. É bom não esquecer que, quando inicialmente se começou a delinear uma estratégia para a saúde, o pressuposto da estratégia era a ruptura dos hospitais. Ou seja, toda a estratégia foi montada partindo do pressuposto de que havia um enorme risco dos hospitais entrarem em ruptura, não terem capacidade para absorver todos quantos precisavam de cuidados hospitalares. E isso nunca aconteceu. Isto é muito longe de acontecer. É bom não esquecer que foram criados pelo país N hospitais de retaguarda e que eu saiba, a sua utilização não ficou 2%, 3%, não faço ideia, uma utilização muito irrisória. É sinal de que os hospitais responderam muito bem. E quando falo em hospitais, também aqui incluo ao nível da proteção civil, nomeadamente os bombeiros. Os bombeiros foram também inexcedíveis, não me surpreendeu porque conheço muito bem as mulheres e os homens que em Famalicão estão ao serviço das corporações e sempre estiveram à altura do desafio. Portanto, eu quero dizer que, enquanto Presidente de Câmara, sinto um enorme orgulho por, no final deste processo, dizer que os principais atores de Famalicão, que são a saúde e a proteção civil, onde são os bombeiros e também as forças de segurança, todos tiveram um desempenho de excelência. Presidente, já foram abertos e retomados alguns serviços e algumas infraestruturas. Está prevista a reabertura de mais alguma coisa nos próximos tempos? Sim, a tendência é para, de uma forma gradual, como o país está a fazer e como é necessário, paulatinamente irmos abrindo, para irmos escutando e percepcionando os impactos. Nós acreditamos que em breve os espaços públicos possam abrir sem necessidade da marcação presencial. Neste momento a marcação presencial, a prévia marcação é imposta para que haja, digamos que a reunião presencial, o atendimento presencial é essencial que haja prévia marcação, assim aqui é, mas eu acredito que dentro de alguns dias possamos evoluir nesse sentido. Já abrimos o Parque da Devesa, apesar da restrição da proximidade à unidade móvel Covid, porque obriga algum cuidado no tratamento daquela zona envolvente, para proteção de quem está a ser testado, porque os testes são muito importantes, não deixaram de ser importantes, apesar deste ligeiro alívio que estamos a percepcionar. As bibliotecas estão também já em processo de abertura. Estamos já a estudar a questão das piscinas, nomeadamente a piscina exterior. Vem um verão, aliás, já o sentimos hoje, nestes dias, mas vem um verão que nós queremos que seja desfrute dos famalicões. Estamos a estudar a forma que nos poderá permitir a abertura dessa piscina, sabendo que, obviamente, temos que respeitar as recomendações nacionais, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, mas, se for possível, nós temos que ter um plano para que o acesso à piscina seja democrático, porque o problema que teremos nesse tipo de espaços é que, havendo restrições na utilização, não podemos permitir que só algumas pessoas é que possam ir à piscina, temos que permitir que todos possam ir à piscina, sendo possível. Temos os eventos também a ser objeto de estudo. Acreditamos que teremos um verão forte, do ponto de vista da temperatura e com muita gente em Famalicão, e também queremos dar resposta aos famalicenses. Há uma série de desafios pela frente e que estamos a analisá-los com cuidado para que todos os espaços sejam seguros, sejam sustentáveis e tentar evitar ao máximo retrocessos, porque o pior que nos poderia acontecer é termos que recuar. Nós não queremos recuar, nós queremos que este caminho seja o caminho que nos leve ao desconfinamento total, mas para isso conto também com a compreensão dos famalicenses, com a colaboração dos famalicenses, com a sua consciência crítica também e sugestiva, que tem acontecido em muitas situações, para que em conjunto possamos ser bem-sucedidos. Muito bem, que assim seja. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.